hoje o protagonista tá muito especial. Eu tô em Campinas com uma amiga muito querida, Vânia Sangalli. Ela é mãe, protagonista da casa e protagonista também na rede de vários restaurantes, que é o Muqueca aqui em Campinas, em Indaiatuba, vários lugares. Isso. Bem-vinda, Vânia! Obrigada. Adorei o convite, né? Vamos compartilhar um pouco, né, da minha história, contar um pouco da minha trajetória até aqui, como mãe, como empresária, né? Minha formação é nutrição, né? Então, eu sou nutricionista. E vou contar um pouco para vocês, conhecer minha história, né? O que aconteceu na minha trajetória até o momento de hoje. Não, gente, eu conheci a Vânia junto com a Virna. Nós estamos aqui na casa da Virna, né? Inclusive, é um ótimo encontro. É só uma desculpa a mais pra gente se encontrar essa gravação, porque toda vez que eu venho pra São Paulo ou pra Indaiatuba pra ver minha irmã, eu faço questão, porque é uma turma muito boa, são mulheres empoderadas, felizes, né, que buscam sempre a leveza da vida e que chega, a gente se conheceu assim, numa mesa, as duas conversando, aí tomando um drink, daqui a pouco, a gente já tava falando da família, da profissão, já tava quase chorando na mesa. Das crianças, né, da vida corrida que é para poder conciliar tudo, das né, renúncias. E eu falei assim, nossa, Vânia, eu quero muito fazer o Protagonistas com você. E eu acho que esse dar o aval para que o protagonista aconteça é o poder permitir, né, mostrar para mais pessoas a grandiosidade que é você como ser humano, sabe? Mostrar para as outras pessoas que não é só elas que estão passando por momentos difíceis, que não são só elas que estão em momentos desafiadores, né? E ali querendo muito almejar algo. E às vezes vem tantas dificuldades que a gente fala assim, ai meu Deus do céu, não é para mim, e desiste e vai para outra coisa. Não, né? Tem que ter renúncia, tem que ter desafio, e conquista faz parte de tudo isso, né? Nada vem fácil. Não, nada vem fácil. E foi como você falou, a minha história começou com você ali, o bate-papo, e foi fluindo o nosso assunto, né, Roberta? A gente não para de se falar direto. Tipo, tá aí. Parece que a gente se conhece há anos, né? Então, desde o primeiro encontro, né, naquele dia que nós fomos, né, no encontro de amigas ali no barzinho, dali veio uma amizade grande no qual nos identificamos com muitas coisas, né? E uma, assim, da primeiro assunto em pauta foi até a sua ausência em questão do trabalho, né? Essa renúncia que às vezes tem que ficar um período longe das suas filhas, e eu falando para você, é normal, é normal, já passei por isso no início da minha carreira, né, e na gestão de restaurante eu tive que renunciar. Então minha renúncia foi como? Morei em São Paulo primeiramente, né, fui a trabalho e a estudo, eu sou carioca. Não, dá para perceber, né, gente? Então com 21 anos eu saí do Rio de Janeiro, né, estava com meu namorado, noivo, fui morar em São Paulo, lá comecei a trabalhar e a estudar. Ao decorrer do tempo, fiz o curso de administração e aí eu engravidei. Aí começa a primeira renúncia, né? Ufa, desafio. Tem que fazer escolhas na vida. Então, pausei a faculdade de administração e comecei a me dedicar à minha vida de mãe. Então, foi um período de maternidade, né? Então, toda aquela transição, eu era muito nova, tinha 24 anos, numa cidade que eu não conhecia ninguém, né, tudo novo. Então, para mim, foi uma dificuldade de adaptação a tudo, né? A um lugar que eu não conhecia, a ser mãe sozinha, sem uma rede de apoio, sem família. Minha família, uma parte, estava em São Paulo, né, naquela transição de meu pai vir morar em São Paulo, mais aqui no interior, e minha mãe já estava morando no sul, né? Então, assim, minha família estava um pouco ali, momentaneamente, se readequando, né? Por causa desse novo empreendimento que estava sendo feito aqui. E nesse meio tempo, tive meu filho, né, com uns 2 aninhos, já começou a ter muita doença de repetição, dermatite, aí ficou com uma pneumonia muito grave. E nesse mesmo ano, eu já vinha bastante para Campinas, né? Meu pai já estava montando um negócio aqui, que foi o primeiro comércio dele, que foi um restaurante de frutos do mar, em Barão Geraldo. E aí eu comecei a conhecer Campinas, eu não conhecia. Então eu me identifiquei muito, primeiro, pela cidade, o clima parecido com o Rio, muito quente, né? Uma cidade tranquila, gostosa de morar. E pela doença do meu filho, meu pai achou melhor eu vir. Então, como ele estava nesse empreendimento novo, querendo abrir uma segunda unidade, a gente estava, né, com uma criança pequena, não tinha acesso à família. Então, assim, tudo coincidiu de eu vir. Então, era o trabalho, era a família, era a criança.
Então foi uma decisão que a gente tomou, na época, o pai do meu filho, de virmos tentar a vida no comércio. A gente estava numa outra área, né? A gente estava numa área de indústria, representante comercial, de autopeça. Transitamos para a parte de restaurante. Então, nossa, seu marido também. Meu ex-marido. Seu ex-marido também, né? Ele acabou comprando a ideia. Uau. Ó, vamos com tudo. É um ramo novo. Recomeçar. Aí viemos para Campinas, ficamos no primeiro ano entre metade do período trabalhando no restaurante, que era até mais ou menos o horário do almoço, 3 da tarde, e o final da tarde ainda fazendo uma transição de carreira. A gente tinha clientes no Brasil inteiro, éramos representantes comerciais e tínhamos que ainda dar essa descontinuidade, né, de parar de atender a parte de indústria e ingressar diretamente no comércio, né? Então foi aí que em seguida, depois de um ano, mais ou menos essa transição de um ano e um mês, ficamos efetivamente no comércio. E aí meu pai montou a segunda unidade, que é onde eu fico hoje, que é na Chácara da Barra, aqui em Campinas, e toco desde então ali, desde 2007, 2008. Uau! Final de 2007, início de 2008. E aí fiquei, nesse período de 2007, 2008, efetivamente no negócio, trabalhando muito 2 horários, porque no início não é fácil. No início você, para dominar um restaurante que é uma gestão comercial, uma especialidade de frutos do mar, é muito característico. E requer, assim, você está transitando em todas as áreas. Então você fica um pouco no operacional, fica um pouco nos bastidores, que é no caso na cozinha na parte da cozinha comercial. Você fica um pouco com atendimento ali em frente à caixa público para sentir. Então, no início de um comércio, as pessoas acham que é fácil. Abre um restaurante, é sucesso, vai dar tudo certo. Você já, né, domina tudo. Não, até porque eu não dominava tudo, né? Tem muita gente que gosta de restaurante, né, tipo de bons restaurantes. Eu já pensei muitas vezes, tem um bistrozinho, às vezes eu falo assim pro Tom, nossa, nós vamos aposentar na praia, tipo assim, na Praia do Espelho, lá na Bahia, e coloca uma pousadinha com um restaurantezinho. Nossa, minha vida, porque eu gosto muito de conversar, de conhecer pessoas, então eu teria, né? Mas é quando você vai vendo a logística, a gestão, minha filha, né? Aposentadoria não, né? Tem nada a ver. Ali é um negócio dinâmico, diário, você não para. No início, pelo menos os primeiros 3 anos, nós ficamos 2 horários trabalhando, sem parar, de segunda a segunda. E aí, na época, eu trouxe a minha sogra, né, na época, e ficou com a gente. Ficou um período aí, ficava um mês aqui, direto, para ajudar na criação do meu filho, porque final de semana eu trabalhava, sábado, domingo, feriado, não tinha escola. Na época ele estudava em escola integral. Então isso já, na questão de maternidade, me consumia muito, porque eu pensava, nossa, a vida está passando, meu filho está crescendo, eu não estou vendo acompanhar ele, o crescimento dele. E isso tinha um conflito ali, porque eu tinha que ficar no comércio para dar certo, mas ao mesmo tempo eu tinha a minha vida de mãe, né? E é uma culpa danada. Nossa, como dói. E é uma culpa porque, assim, esses anos não são recuperados, né? Mas eu tentava, assim, no início pensar, tem que dar certo. Para ele, né? São anos que eu vou me sacrificar e sacrificar minha convivência com meu filho, mas, porém, vai ter recompensa. Eu tinha certeza disso, que teria um momento que teria recompensa. E foi acontecendo as coisas, foram acontecendo, aí eu batalhando ali dia a dia, após dia, sabendo o que está acontecendo no comércio, me integrando sobre todas as áreas. Então, eu sabia muito a parte prática. A parte teórica eu não sabia. É uma coisa de que as pessoas vão para o comércio achando, supondo que você foi cozinheira num restaurante muito bom, como você falou, um bistrô, vou montar meu próprio negócio. Pode ver que muitas vezes não dá certo. Porque você tem uma coisa muito específica da prática, mas da gestão financeira, da questão mesmo de saber tudo como gira para acontecer. Então a gente trabalha ali no comércio, não só com operacional, eu trabalho com várias linhas para dar certo. Então eu tenho uma assessoria nutricional, apesar de ser nutricionista, eu tenho, porque eu não consigo ficar efetivamente no operacional de tudo, né? A gente saber delegar, isso é muito importante, né? Então, você entende, mas você tem uma pessoa para te ajudar. Isso. Ali. Então a gente tem a parte nutricional, a gente tem a parte de assessoria de médico da saúde, temos a parte do marketing, temos a parte do tráfego pago, temos a parte jurídica, temos a parte contabilidade. Então, uma empresa, um restaurante não é um simples restaurante.
Para acontecer um restaurante, de ter muito tempo no mercado, você tem que ter toda uma estrutura ali multidisciplinar, vou dizer assim, para o negócio fluir. Na sua época, quando você começou, era diferente, né? Então você tinha ali, hoje você tem muitos anos já o restaurante, você já tem mais, você tem 3? A minha família temos 4, né? Restaurantes. Então somos 4 irmãs e cada uma fica numa gestão. Eu fico uma aqui dividida, a minha irmã fica em Indaiatuba, tem outro em Sorocaba e tem outro em Barão Geraldo. Então, e para permanecer, né, para estar esse tempo todo, aí anos, né, com o negócio dando certo, evoluindo e crescendo, você passou por várias fases. Muitas. Hoje a gente está na fase do Instagram, das redes sociais, né? Então as pessoas olham o cardápio, as pessoas estão ali nas redes o tempo todo. E essa transição para você, assim, foi diferente? Como que você acha que foi essa transição? Como que você está sentindo essa parte das redes sociais hoje? Então, eu vejo assim, antigamente era muito boca a boca, era panfleto, né? A gente tinha parte de revista, né? O marketing era diferente. Hoje em dia, o marketing é muito essencial digital. Então, é através ali do Instagram onde você, na verdade, fica conhecida. Você tem que ter um marketing muito bom, tem que estar demonstrando o tempo todo o seu produto, como é feito, eles gostam como é feito a receita, como que é feito ali o prato, como é exposto, como é o restaurante, como é o ambiente, por quem é frequentado, né? As pessoas entram no Instagram para saber realmente tudo. Eles não querem somente ver um prato, um cardápio, um preço. Eles querem saber a experiência, como que é aquela experiência. E você tem que tentar transmitir, ter um marketing muito bom, para tentar transmitir todo aquele ambiente, né? Que a pessoa quer saber antes de estar lá. Então, assim, eu acho que você ter um Instagram, ter um marketing digital, ter um tráfego também pago, gerenciado muito bem, é fundamental. Eu acho que nenhuma profissão hoje não existe não ter isso. Marketing digital, um tráfego muito bem ali gerenciado, então vai desde a parte de gastronomia, parte de saúde. Acho que todos os âmbitos ali, assim, profissionais que você venda algum produto, você tem que ter um marketing muito bom. Eu acho que é um divisor de águas. Se você não tem um marketing muito bom, seu produto já não vende. Não vai. Não, antigamente a gente olhava assim, restaurantes, né, era boca a boca. Boca a boca. Estou em tal cidade. É muito bom. Qual que você indica? Esse é o que não sai da moda, eu acho. Né, que é isso ainda boca a boca, ele é muito forte. Eu acho que ainda mais hoje, quando as pessoas também estão muito nas eras, né, na parte digital, né? Quando a pessoa olha para você e fala assim, olha, lá é muito bom, vem viver essa experiência comigo. Sim. Então, fica mais forte, né? E essa questão de delivery, que mudou, né? Então muda toda a gestão também para você. Muito. Eu acho que assim, nós tivemos assim, um avanço, nessa unidade que eu tô, era a unidade mais forte, antes da pandemia, em delivery. Por quê? Porque a gente já se antecipou ali, tinha um público muito que gostava de retirar no balcão, e a gente via que tumultuava muito. Então, na época, tivemos a sacada de fazer já o próprio app. Então, criamos uns 8 anos atrás o app, né? Para 8 anos atrás é muito moderno, vamos dizer assim. Mas veio, na época, veio a necessidade de ter esse app, porque o público nosso, no bairro onde nós estamos localizados, era um público um pouco mais assim, de 60 mais, então um público que gosta de ir até o local, fazer o pedido no balcão, ou ligar por telefone. E vimos que ali estava tumultuando o negócio. Falei, gente, a gente tem que se modernizar e começar a divulgar nos folders para os clientes que vêm aqui, utilizar isso, ligar, baixar nosso app, ter promoção no app para estimular. E criamos essa... Foi indo, a gente conseguiu fazer um bom trabalho antes da pandemia. Na pandemia nós não tínhamos, né, o app, vamos dizer assim, o iFood, o Rappi, não tínhamos, porque eram taxas caras, para a gente ficava inviável pelas taxas que pediam, e pela logística, nós já tínhamos a logística de motoboys, então o motoboy nosso era de confiança, era que ele conhecia o cliente. Então, ficamos resistentes. Quando chegou a pandemia, foi um divisor, porque quem não tinha, eu já tinha. Eu tive que me adequar, entrar no iFood, entrar em outros apps de delivery que eu não queria. E foi o up deles, né, na pandemia, né? Foi o que, na verdade, nos salvou, porque muita gente já tinha o iFood, né? Não o app de cada comércio. Os comércios que não tinham app nenhum, nem o iFood, teve que entrar para ser o único canal de venda. Então, você vê, entra a parte também de marketing, de você estar aí divulgando seu produto, ser divulgado pelo iFood. Entra na questão de você estar
de novo numa era digital totalmente. Tem que se reciclar, né? Não adianta você estar ali resistindo às mudanças. Só fica para trás, não tem como. Não tem como. E aí, na pandemia, trabalhamos bem esse marketing mais ainda, então tivemos que pegar uma assessoria de marketing melhor, mais especializada em gastronomia, que até então era um marketing nosso, assim, aquele popular, que você paga ali, faz uma assessoria, tira umas fotos, ali, né, uma foto só do prato, joga no Instagram para falar que tem, para a pessoa ver a foto, tipo um cardápio. Nosso Instagram era um cardápio, era várias fotos fixas do prato tirado naquela posição e postado. E um cardápio ali, um link para o site para você consultar o preço, era isso. E hoje em dia não, hoje em dia nós trabalhamos agora com um marketing muito mais em movimento, então nosso marketing entra, filma as pessoas, filma pessoas que vão lá conhecer, é importante, né? As pessoas interagem junto com você, né? Interage junto com o nosso Instagram. Mas você, é legal ver, porque você não escolheu o restaurante, ele escolheu, né? Foi a oportunidade que apareceu e você foi lá e se adequou e tá indo ali evoluindo, né? Se qualificando, abrindo a mente para aprender outras coisas. Você gerencia tudo. Tipo, ela fala exatamente tudo, que ela faz tudo no restaurante. Se precisar até cozinhar, ela tá lá cozinhando. Que uma das assim, quando eu comecei a sentir necessidade de saber mais, foi quando eu fiz o curso de nutrição. Uhum. Isso eu tô formada já em nutrição há 11 anos. Então, eu já tinha a vivência, mas é o que eu te falei, eu não tinha a parte teórica. E é muito importante que você tem que saber padronizar uma receita. Na época, a gente não tinha uma receita com a ficha técnica. E você que padroniza? Eu padronizei. Então, fiz a ficha técnica, faço rotulagem, né, faço processos. Então, no nosso restaurante, alguns processos que a gente precisa ser feito e padronizado, eu faço. Já tem todos, mas se tem novas receitas, eu tenho que ir lá padronizar, ir na cozinha testar, faço a ficha técnica, faço treinamento. Então, assim, essa reciclagem também dos funcionários, eu acabo dando ali uma assessoria, porque é uma coisa assim, que você criou. Às vezes você criou a receita, você vai passar como? Posso terceirizar uma outra pessoa, mas eu gosto de estar à frente. Então, eu faço essa parte. Aí eu faço a parte da gestão financeira, eu faço, entendeu? Ela entrou com tudo. A gente tem pessoas, né, em cada setor, capacitada, muito mais do que eu, mas eu também estou entendida em cada setor. Então, assim, nessa minha história, depois eu fiz uma pós-graduação na FGV, que eu achei necessidade de me especializar um pouco mais na gestão financeira. Uhum. Então, eu fiz uma pós-graduação, onde eu peguei mais embasamento técnico, porque não tem jeito, né? Eu acho que a gestão financeira, ela é o segredo. Por mais que você tenha alguém para delegar, tudo, mas você tem que saber. Qualquer negócio, todos os empresários que eu converso e que eu tenho a oportunidade de estar junto, todos eles tiveram esse estudo na gestão financeira para que o negócio manter, né? Porque não tem como crescer se você não tem uma gestão. Às vezes você ganha até muito dinheiro, mas se você não sabe para onde vai, acaba. Então é uma coisa muito importante mesmo de abrir a cabeça de muitas pessoas, né? Que é um curso hoje, a gente tem tantos cursos digitais, tá tão fácil tudo, né? Sim. Temos aí livros e especialistas que hoje até diploma você ganha pela internet e tudo mais, faculdades e tudo mais. Mas tem cursos simples. Eu até vi eu estava lendo o livro, Casais que Enriquecem Juntos, né? É um livro pequeno ali, mas que traz tanta informação bacana, então tá aí, né? É importante para os novos empreendedores, principalmente vocês que estão aí querendo montar um restaurante, alguma coisa na área da alimentar, né? Da alimentação. É importante, todas as áreas, na verdade. Eu acho que é todas as áreas, a questão da gestão. É importante você ter uma noção da gestão financeira. Você tem que estar, acho que dentro da empresa, sempre se reciclando e buscando conhecimento. Por mais que você possa terceirizar, pagar, você tem que fiscalizar isso, né? Porque a gente, na verdade, começa no básico ali, as coisas vão acontecendo. E como você falou, né? Aí vai vindo hoje, por exemplo, hoje tem, né, aplicativos, tem, né, softwares. Tem. Que ajuda muito agora, mas antigamente era na canetinha, né? E aí você também tem que ter o domínio do que está fazendo. Você não adianta você só estar contratando. E se você não está, igual você falando, seguindo os números, né? Desde uma compra bem feita, um cardápio tem que ser assim, precificado e atualizado sempre. As coisas vão acontecendo semana a semana, vai tendo aumento de preço. Se você não tem uma ficha técnica bem elaborada, você não sabe precificar seu cardápio, você não sabe se está tendo lucro, você tem um monte de movimento e no final você não tem uma gestão financeira ali que tenha um controle
né, de entrada e saída, de baixo de estoque, ver o que está acontecendo, você não sabe se está lucrando. Então, assim, não é somente o restaurante, assim, é uma coisa muito trabalhosa, é uma coisa que você tem que estar à risca, levando ali semanalmente, fazendo revisões de preço, revisões de equipe, atendimento. Então, assim, engloba muita coisa o restaurante. Não é só simplesmente vender, trabalhar, ter um bom prato ou um ambiente legal. E, assim, não é só isso. O restaurante tem que ter, como você falou, uma gestão financeira muito bem ali, equalizada, para você poder ter números efetivos de lucro. Porque não adianta você ter um comércio que você vai vendendo, e você não sabe o que você está vendendo e não sabe para onde está indo o dinheiro e não sabe se está tendo lucro ou não. Fechou. Né? O restaurante fecha em um mês. Eu já tive muitos casos de amigos que abriram restaurantes, investiram, colocaram aquele mármore italiano, aquela coisa maravilhosa. E aí durou nem um ano, porque não tinha gestão. Né? O mais difícil é isso. Principalmente, acho, colaboradores. No restaurante, você precisa de uma mão de obra muito grande, né? Muito. A gente lá, hoje a gente tem acho que 40, se não me engano, 43 ou 45 funcionários. Em uma da unidade. Nas outras unidades, a média quase que são as mesmas, mas isso são efetivos, fora os terceirizados. Então, a gente trabalha com uma equipe um pouco terceirizada a mais, final de semana, que são fixas, terceirizado. Então, tem parte de motoboy, tem parte de atendimento, tem parte de caixa, que é o apoio, né, nas ligações, no atendimento. Tem parte de cozinha, que são as pessoas para apoiar na cozinha final de semana, que o fluxo é muito maior. Então, assim, a gente chega ali uma capacidade de uns 240 pessoas em toda a rede, 250. E o RH ali entra o tempo todo, meu Deus do céu, é uma loucura. É uma loucura. E não é fácil. A mão de obra, é uma mão de obra que você falou que tem que ser treinada, especializada o tempo todo. A gente tenta manter a equipe mais tempo possível. Eu tenho pessoas que estão com a gente desde que abriu, 18 anos. Mas é o ciclo natural da vida, as pessoas dão um certo tempo querem ir embora, por motivos de família, por motivos de troca mesmo de profissão, ou vou para outro restaurante que é uma outra experiência gastronômica que eu quero ter, né? Quer se qualificar em outra área, não de frutos do mar. Então, assim, a gente tenta sempre manter os funcionários ali muito tempo, né? E ali você, para manter isso, é um trabalho constante, né? Você tem uma equipe ali bem alinhada. Então, assim, o restaurante, na verdade, você chega no restaurante de manhã cedo, se você ficar, não tem hora de sair. Porque é o tempo todo esse movimento. É movimento de você estar vendo onde você tudo. Conhece muita gente também, né, Vânia? A Vânia é uma pessoa de network, ela é uma pessoa comunicativa, como vocês estão vendo aqui. Uma pessoa que chega e ela é protagonista, porque ela chega, oi, tudo bem, quem você é? Quero saber como... vamos conversar assim, nossa, olha, posso te apresentar uma pessoa, que é legal. Porque eu acho que o restaurante também te traz muito isso, né? Um network gigante, porque você tá ali o tempo todo conversando com as pessoas, conhecendo muitas ainda pessoas. Mais você como referência, né? O restaurante dela é uma referência aqui na cidade. Então, eu acho que esse network veio daí, né? Foi se aprimorando mais ainda. Ela já tinha o dom, já. Aí chegou... A gente já gosta de falar, né, Roberta? Então, eu acho que a gente está no comércio, a gente está em frente ao público, tem que saber falar e falar. Gostar de gente, gostar de comunicação, porque comércio, né? Ainda mais na gastronomia, é comunicação total, né? Você saber sentir o cliente, saber sentir as pessoas, o funcionário, né? Como que anda as coisas. E eu acho que eu tenho um dom, o dom da comunicação, né? Mas é muito gostoso, apesar de ser muito, muito trabalhoso, a gente abrir mão, porque você abre mão do sábado, do domingo, do feriado. Hoje em dia minha carga é um pouco mais desacelerada, porque são muitos anos, e no decorrer desses anos eu consegui terceirizar uma equipe na qual eu confio para, na minha ausência, estar tocando o negócio, né? Uhum. Mas eu trabalho diariamente, nas datas comemorativas eu estou em todas, entendeu? Tento ter aquele momento meu de folga curta, minhas folgas, as minhas mini férias que eu faço são de 4, 5 dias. Nunca ultrapassei isso, é muito difícil, nunca tirei, eu falo até para os meus funcionários, gente, eu nunca tirei na minha vida inteira 30 dias, isso não é, eu não estou falando que isso é um elogio, não, isso é uma crítica até para mim, porque eu acho que tem que chegar um momento na minha vida, né, equalizar tudo que eu poderia estar tirando, mas eu acho que é de mim também, de não conseguir ficar muito tempo ausente. Eu gosto de trabalhar. Você gosta, né? Eu gosto de estar. Então, assim, apesar de ser trabalhoso, você tem que se identificar com o seu trabalho, você tem que gostar. Eu acho que a forma de você seguir carreira e se dedicar e ter sucesso na vida é você gostar do que faz, independente de qual for sua área. Se você não
gosta, gente, não tem como você falar o que eu tô falando, não posso ficar sem me ausentar, porque isso é um compromisso do que eu gosto. Ela não consegue ficar 30 dias de férias, ela nunca tirou 30 dias de férias. Nunca tirei. Então, realmente, você se encontrou, né? Assim, me encontrei. A gente vê quando a pessoa ela é realizada, quando ela tem esse sucesso profissional, quando ela tem o sucesso pessoal e quando ela tem esse brilho. Quando ela é uma protagonista, tá vendo? Assim, protagonista da nossa vida são nós, mulheres. Então, eu sempre falo, todos os episódios, eu acho bonitinho, porque o Tom que falou sobre esse bate-papo. Ele, nossa, você gosta de conversar, você tem tantas amigas legais. Você é protagonista, amor. Tipo assim, você nunca... Eu acho que é legal você ter um bate-papo, né? Falando sobre protagonismo na vida, porque imagina só a gente sem você, imagina só a casa, o trabalho. E às vezes as mulheres, a gente fica tão na correria que a gente se coloca como sempre uma coadjuvante. Às vezes ele tá na correria, e quando a pessoa, quando nós nos vemos como protagonista, aí é diferente, muda tudo, né? Você fala assim, não, calma, eu sou uma pessoa realizada. Então, se eu tiro 5 dias de férias, mas eu tiro feliz, porque eu tenho orgulho de falar que eu faço isso pela minha família, que eu faço isso pelo meu negócio. Então, eu tenho 5 dias de férias e é o suficiente. O restante, eu sou feliz do mesmo jeito. Sim, né? Eu me renovo. Em 5 dias eu consigo me renovar. Para mim, foi a forma que eu achei, lógico, de descansar, me renovar e tá, assim, frequentemente fazendo isso. Cada um mês e meio, eu tiro 5 dias. Para mim, eu volto renovada e consigo, acho que tá ali fazendo o que eu gosto, sem nenhuma culpa. Só tirei 5 dias, não, eu queria tirar 30. Não, para mim, isso me basta, né? Isso me completa. E eu acho que cada um na sua vida tira os dias e tira o descanso conforme a sua competência, conforme acha assim que vai ser o suficiente, né? Então, para mim, isso me basta. Cada um tem um perfil, mas é legal você se sentir no caminho certo, né? Você vê que você tá no caminho certo ali. E, nossa, foi maravilhoso. É um papo super... É rápido, né? Mas vai continuar aqui. Da gente não vai acabar, A gente não acaba nunca essa conversa, não, Roberta. É muito bom. Eu fiquei muito feliz. Obrigada, Vânia, de verdade. Sua história é maravilhosa. Realmente, mulheres, tá aí mais uma protagonista aqui para nós, pra gente se inspirar, para que nós possamos crescer juntas e se ajudar, né? É muito bom. Que eu puder, as mulheres unidas jamais serão vencidas. Que eu puder contribuir, fiz rápido, tentei resumir, né? A gente sempre tenta resumir o máximo, né? A história ficou grande, mas não tem sucesso em curto prazo, não. Não existe isso, né? Mas foi ótimo, obrigado pelo convite, adorei participar, ser uma das primeiras. E sempre estarei aqui esperando você agora, né? Ai, com certeza. Trazer você pra cá. Tá vendo mudanças por aí. Quero trazê-la pra cá. Acho que ela pertence a Campinas ou Indaiatuba. Tem que vir. Mas a gente tá perto agora, não separa mais não. Não. Tá bom. Obrigada a vocês, protagonistas da vida. Mulheres maravilhosas. E quem quiser encontrar o Muqueca, por que Muqueca, Vânia? Muqueca. Então, a Muqueca era a Casa da Muqueca, mas como ninguém chamava a Casa da Muqueca, era difícil, ficou Muqueca. E aí ficamos assim, dividido pelos bairros. Então tem a Muqueca Chácara da Barra, tem a Muqueca Barão Geraldo, tem a Muqueca Indaiatuba e tem a Muqueca Caribe, que fica em Sorocaba. Então você encontra nas redes sociais, vamos colocar aqui, né? Gente, Muqueca no Brasil inteiro! Muqueca. E quem quiser também, né, fazer eventos no Muqueca, que é um lugar maravilhoso. Temos espaços nas unidades, aqui em Chácara Barra temos um salão de 90 lugares que vocês podem fazer, atendemos casamentos, eventos corporativos, qualquer tipo de evento, elaboramos um cardápio especializado e direcionado para vocês. E nas outras unidades também, temos um espaço para recebê-los. Gente, é completo. É completo. Né? Então tá aqui, acesse as redes do Muqueca e vai conhecer a Vânia, né, ter essa experiência do Muqueca aí. Um empreendimento tão familiar. Todos convidados, aguardo vocês.